programa Juntos por Um. O programa Juntos por Um é um oferecimento de Gula Divina Bar e Restaurante, Advocacia Saraiva e Recom. O programa Juntos por Um está sendo transmitido através dos canais aplicativo Rádio Estilo, disponível para Android, iPhone e Windows Phone. Você também pode assistir e ouvir o nosso site radioestilo.com.br ou acompanhar por imagens através do facebook.com/Juntos por Um Rádio Estilo. Também ouça e assista através do YouTube, no canal Rádio Estilo Oficial. Juntos por Um. A apresentação: Eliezer Moreira e David Menor. Música, interação e palavra. Você está ouvindo o programa Juntos por Um. O programa Juntos por Um é um oferecimento de Gula Divina Bar e Restaurante, Advocacia Saraiva e Recom. O programa Juntos por Um está sendo transmitido através dos canais aplicativo Rádio Estilo, disponível para Android, iPhone e Windows Phone. Você também pode assistir e ouvir o nosso site radioestilo.com.br ou acompanhar por imagens através do facebook.com/Juntos por Um Rádio Estilo. Também ouça e assista através do YouTube, no canal Rádio Estilo Oficial. Juntos por Um. A apresentação: Eliezer Moreira e David Menor. Música, interação e palavra. Você ouviu o programa Juntos por Um. Você está ouvindo o programa Juntos por Um. O programa Juntos por Um é um oferecimento de Gula Divina Bar e Restaurante, Advocacia Saraiva e Recom. O programa Juntos por Um está sendo transmitido através dos canais aplicativo Rádio Estilo, disponível para Android, iPhone e Windows Phone. Você também pode assistir e ouvir o nosso site radioestilo.com.br ou acompanhar por imagens através do facebook.com/Juntos por Um Rádio Estilo. Também ouça e assista através do YouTube, no canal Rádio Estilo Oficial. Juntos por Um. A apresentação: Eliezer Moreira e David Menor. Música, interação e palavra. Das 10 à meia-noite, sua companhia você já está juntos por um. Juntos por um. Não estamos mais sozinhos, agora estamos juntos por um. Juntos por um. Das 10 à meia-noite, sua companhia você já está juntos por um. Juntos por um. Não estamos mais sozinhos, agora estamos juntos por um. Juntos por um. Das 10 à meia-noite, sua companhia você já está juntos por um. Juntos por um. Não estamos mais sozinhos, agora estamos juntos por um. Juntos por um. Você está ouvindo o programa Juntos por Um. O programa Juntos por Um. Das 10 à meia-noite, sua companhia você já está juntos por um. Juntos por um.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Começa agora os Juntos por Um. É isso aí, muito boa noite. Começa agora o Juntos por Um, a sua companhia das 10 à meia-noite. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje o programa é mais que especial. Hoje nós vamos ter aqui o nosso quadro aqui, Amigos Dialogam. Sejam todos muito bem-vindos. Ó. É isso aí, sejam todos muito bem-vindos. Olha a trilha do Juntos por Um aqui, ó. Juntos por um, não estamos mais sozinhos, agora estamos juntos por um. Juntos por Um. Juntos por um. É isso aí, programa especial hoje, hein? E eu já queria saudar os meus queridos amigos e irmãos que estão aqui comigo aqui hoje para fazer um programa especial. Começando aqui da minha esquerda aí, fique à vontade, Luiz Paulo. Boa noite a todos os ouvintes do nosso programa, os espectadores aí. Agradecer pelo convite e espero que a gente tenha um bom diálogo, um bom bate-papo aí, crescendo bastante no conhecimento da palavra de Deus. Ô Luiz Paulo, eu queria já agradecer sua presença aqui novamente e eu queria te fazer uma felicitação ao vivo aqui. Luiz Paulo recentemente foi pai aí, parabéns. Eu procurei até aquela musiquinha do Ratinho, parabéns com o seu papo, parabéns pro papai, mas a segunda parte não dava pra tocar aqui, então fica só na felicitação mesmo. Deus abençoe grandiosamente. Qual que é o nome do neném? É o Davi Lucas. Ó, Davi Lucas, hein? O nome de um grande salmista e o nome de um grande evangelista. Ó, que bênção. Foi intencional, lógico. Não poderia ser diferente. Ao lado do Luiz Paulo, eu tenho aqui o meu querido irmão Bruno. Boa noite. É um enorme prazer estar aqui com vocês de novo. E tenho certeza que o debate não, né? O diálogo vai ser bastante construtivo para nós e para os ouvintes. É verdade. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Juntos por Um. Obrigado. E ao seu lado, nós temos aqui a presença pela primeira vez aqui do Pastor Guilherme. Pastor Guilherme, seja muito bem-vindo aqui ao Juntos por Um, querido. Obrigado, meu irmão. Tá saindo? Sim. Eu não me ouço? Boa noite aos ouvintes, boa noite aos irmãos, Luiz Paulo, Pastor Bruno. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente que agradece, realmente é muito bacana ter pessoas aqui, cara novas aqui no Amigos Dialogam, um programa muito bacana e a gente fica muito feliz de falar. E o tema de hoje é um tema muito importante. É o seguinte, você que está aí nos escutando aqui, ó, participe conosco, é isso mesmo. Envie a sua mensagem para o WhatsApp 941794897. Não escutou? Eu repito, é 941794897. Ó, e faz o seguinte, gente, ó. Para tudo que você tá fazendo, ó, esse toque eu gostei, recebi hoje. Para tudo que você está fazendo e compartilha a nossa live no Facebook para que mais pessoas tenham acesso, não é isso, Luiz Paulo? Para que mais pessoas tenham acesso a esse diálogo que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Quer mandar sua mensagem? Entre em contato através do 941794897. Tá no Facebook? Faz o seguinte, querido. Curte a nossa página, isso ajuda muito no nosso trabalho, porque, por exemplo, você curtindo a nossa página, você fica por dentro de todas as informações aqui, todas as reflexões que em breve serão lançadas na nossa página no Facebook. E esse vídeo, depois ele fica disponível para você compartilhar com quantas pessoas você quiser. Por exemplo, você tem um amigo
que você acha que se interessaria pelo assunto que nós vamos fazer hoje, faz o seguinte, marca ele, convida ele para estar nesse diálogo aqui com a gente hoje. É isso aí, estamos ao vivo e hoje o tema é muito, muito, muito importante. O tema hoje é por que somos salvos, não é isso? Então vai ser muito, muito bacana. Inclusive, nós temos um texto básico. Eu já queria convidar o meu querido irmão Luiz Paulo para ler esse tema aí. Ô Luiz Paulo, você fica à vontade aí, lê esse tema que é muito importante. Nós estamos hoje baseados no texto de Efésios 2, do 8 ao 9. Então, hoje vai ser muito, muito bacana o diálogo que nós vamos ter aqui nessa noite aqui no Juntos por Um. Então, vamos lá. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ó, que bacana, que bacana. Então nós lemos aqui o texto de Efésios 2, do 8 ao 9. O tema que nós escolhemos hoje é um tema muito, muito profundo, né? O que eu sempre digo aqui quando a gente faz o diálogo teológico, que a nossa intenção aqui não é de maneira nenhuma esvaziar o assunto ou fazer ele na sua completude, mas é dialogar para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de diálogo, que isso é muito, muito importante, porque nós sempre vamos falar da graça, porque é a graça que nos salvou, pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu queria que vocês ficassem à vontade para já fazer a introdução sobre o assunto. Fiquem à vontade, queridos. Bom, vou começar então. Meditando nesse texto aqui, é importante a gente entender algumas informações que são básicas a respeito da carta de Paulo aos Efésios, né? Isto é, Paulo estava preso, ele estava passando uma situação muito complicada, diferente da situação que a gente vive hoje no nosso país. Então a gente tem uma diferença cultural muito grande, porque hoje ninguém anda aprendendo cristão, pelo menos no nosso país não. E ele manda uma carta ali para a igreja de Éfeso para animá-los, mesmo em meio às suas prisões. E o assunto que Paulo vai tratar com eles é a salvação. Então ele começa no capítulo 1 trazendo informações que com certeza a gente vai falar aí no decorrer da nossa conversa. Ele começa falando sobre o surgimento dessa ideia da questão da salvação, né? Ele fala sobre Deus que planejou, o Pai que planejou, o Filho que executou, depois ele fala do Espírito Santo que aplica. No capítulo 2 ele vai falar sobre a nossa condição de mortos espiritualmente, ele vai falar sobre a condição de cada ser humano sem Cristo, que é uma condição de morte, e ele diz, e nos vivificou. E já aproximando ali do capítulo 3, onde ele vai começar a fazer várias aplicações dessas verdades, ele traz esse que é quase que um dos textos áureos da Bíblia, né? Que é um texto muito conhecido, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, a teologia de Paulo, que ele traz aqui na carta aos Efésios, ela coloca um fato que é a salvação, e ele também coloca a origem da salvação. Isso é o mérito da salvação, de quem que é. E parece que é um assunto muito básico, parece que é um assunto muito, talvez que alguém fala, poxa, mas fala sobre isso de novo, mas sinceramente esse é o assunto que mais me empolga. Esse é o assunto que, quando eu começo a meditar na palavra de Deus, eu sempre sou obrigado a parar aqui nesse mesmo tema, e quando eu entendo a aplicação disso a mim, você é um pecador, eu era um pecador e sou ainda um pecador, só que agora salvo por Cristo,
Eu não merecia a salvação que eu tenho, eu não fiz nada para que Cristo viesse me salvar, para que Cristo viesse cumprir esse plano maravilhoso de salvação na minha vida. Isso é uma coisa que, vez por outra, até me emociona. E eu tenho certeza que o verdadeiro cristão, ele nunca se cansa de falar dessas coisas. Ele nunca se cansa de discutir esse assunto, a menos que ele nunca tenha entendido a força que isso tem na nossa vida, no nosso dia a dia e principalmente para a nossa eternidade, né? Que está aí. Né? Para alguns, né, chega antes, para alguns demora mais um pouquinho, mas está aí. Eu acho que é uma boa... A gente começando por aí, eu acho que já dá para dar uma boa meditada. Bruno, fica à vontade. Na verdade, como o nosso querido amigo disse, é um assunto que nos emociona. Quando a gente começa a falar sobre salvação, e o que é interessante de falar sobre salvação é que existem tantas correntes teológicas que divergem, que vão falar, às vezes, se você olhar pensamentos teológicos, eles são antagônicos. Um é exatamente o inverso do outro. E é coisas que a gente, parando para pensar, parando para meditar, o crente ele tem que ter muito respeito. E mais que isso, o crente tem que ter muito entusiasmo em trabalhar essa questão de salvação, porque, assim, pode parecer até aquele discurso batido, mas, cara, é o nosso futuro. É para onde vamos. Como vamos. O que será o nosso futuro. Até porque Paulo ele tem uma frase muito interessante. Ele disse: o que nós esperamos de Deus se resume ao que pode ser feito. É lógico que eu estou parafraseando, sim, né? Sim. Mas se o que nós esperamos de Deus é somente para essa vida terrena, mais infeliz dos homens nós somos. Tamanha é a importância de debatermos e falarmos sobre nossa salvação. Pastor Guilherme? Bom, acho que a gente primeiro precisa ter uma noção muito precisa do fato de que o assunto da salvação ele ganha mais força no momento onde nós percebemos um esvaziamento do sentido da existência terrena, né? O significado da salvação ele se perde quando nós estamos muito ligados aos afetos terrenos, né? Se existe alguma coisa na Terra, na sociedade, na minha vida pessoal, psicológica, emocional, financeira, que me permitem viver numa certa estabilidade, eu não tenho uma necessidade de redenção, eu não tenho necessidade de ser salvo de nada. Em que momento que a salvação ganha sentido para o cristão? Ganha sentido para o cristão no momento em que ele é levado pelo Espírito de Deus, no meu entender, a se perceber pecador. E aí, se perceber pecador não significa apenas ter a noção de que peca. Se perceber pecador significa mais do que isso, significa a noção de que tudo que eu fizer tem ranço do pecado, está contaminado pelo pecado e me atrapalha na minha vivência cotidiana. É nesse momento que muitas pessoas acabam se aproximando de Deus porque percebem que sua angústia é causada pelo seu constante fracasso decorrente do pecado. Aí a salvação ganha o seu real significado, que é o resgate da força e do poder do pecado. Não é o resgate da tristeza proporcionada pela política brasileira, não é o resgate da frustração amorosa, é o resgate de todos os ranços e de todas as consequências que o pecado tem na nossa vida. E aí a questão é, né, esse é um ponto importante, né? Sabermos qual é o significado real da salvação para todas as pessoas. E a segunda coisa importante a colocarmos aqui é o fato de que essa pessoa que se sente angustiada e que se percebe pecadora, muitas vezes se vê impotente diante da situação da sua vida. Certo. Impotente diante da sua condição de transformar a sua própria vida. Supõe, por exemplo, um drogado. Ele se vê no vício e ele olha para o vício dele e fala: não consigo me libertar sozinho desse vício. E aí você não basta dizer, olha, simplesmente largue, né? Ele está completamente imerso naquela situação de
de pecado e de cadeias, né? E ele muitas vezes não consegue escolher sair daquela situação sozinho. E aí, de quem que é o mérito em crer em Deus? Quer dizer, de quem é o mérito quando essa pessoa passa a crer em Deus e se considera salva, ou pelo menos entende que foi salva. E aí nós temos um problema muito grave no evangelicalismo brasileiro, que é o fato de as pessoas acharem que elas são as responsáveis por terem sido salvas. E aí, para quem entende um pouco de doutrina da salvação, ou soteriologia, é bom adiantar que isso não é um problema de calvinismo e arminianismo. Não é um problema de calvinismo e arminianismo dizermos que quem opera a salvação é Deus. E que o mérito não é humano. Algumas pessoas pensam que a ideia de atribuir somente a Deus a glória na salvação é uma ideia calvinista. E, na verdade, um arminiano que estudou a Bíblia um pouco, honesto, e que entende, né? um arminiano honesto, um arminiano que tem uma Bíblia em casa, ele não vai atribuir a salvação aos seus próprios méritos. Ele não vai fazê-lo, se ele for minimamente coerente com as Escrituras. Então é muito bom pontuar, e é muito importante pontuar, que a ideia de salvação por obras, ou seja, de que eu tenho mérito na salvação, é uma ideia católica romana. Não é uma ideia evangélica. Se nós quisermos fazer valer o protestantismo histórico e o evangelicalismo baseado na palavra de Deus, né, porque esse é o traço mais marcante do evangelicalismo, que é fundamentar todas as nossas informações na palavra de Deus, então ele precisa ser honesto e dizer que a salvação não vem do homem, vem somente de Deus, e que o mérito da salvação é só de Deus. Salvação por obras é coisa de catolicismo romano, e a gente joga fora todo o trabalho que os reformadores, os pré-reformadores, os reformadores e aqueles que vieram depois tiveram de tentar tirar a igreja do caminho da salvação por obras, se a gente não ensinar a todos os cristãos que a salvação é por Cristo somente, por fé somente, por graça somente. Muito, muito interessante essa abertura que nós tivemos sobre o assunto, porque o tema salvação é um tema que precisa ser amplamente debatido, justamente porque o pastor Guilherme destacou alguns pontos que algumas pessoas têm uma percepção errada do conceito de salvação. Como a gente está partindo do texto de Efésios, eu acho que a gente precisa definir aqui também um princípio da onde partir, né? A gente já chegou a dialogar aqui que o homem ele não consegue ter essa percepção clara de salvação se não for realmente pela graça de Deus. E eu queria fazer uma pergunta para os queridos debatedores aqui. O texto de Efésios ele estabelece uma relação de graça e de fé no quesito de salvação, né? Eu queria que a gente exemplificasse qual que é o papel da graça e qual que é o papel da fé quando a gente fala de salvação. Fiquem à vontade. Ok. Quando a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos... E claro, e o que é a graça também, né? Eu acho bacana a gente estabelecer esse debate aqui. Quando a palavra de Deus ela diz que é pela graça que nós somos salvos, o que é a graça de Deus? De uma forma mais simples e até aplicável, é o favor de Deus imerecido a nós, que somos pecadores. Então, o que o texto está dizendo a princípio? Que se não há uma atitude benevolente de Deus para conosco, a gente não tem salvação, a gente vai todo mundo para o inferno. Muito simples. Adão, ele peca lá no jardim, ele insere o pecado no mundo, no homem, em toda a criação, e a partir de agora, se Deus tratar o homem somente com justiça sobre os atos do homem, a gente está perdido. Talvez nem houvesse a nossa geração, a humanidade já teria sido extinta há milhares de anos atrás, muito tempo atrás, né? Então, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o que diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Essa atitude benevolente de Deus para conosco é a graça dele. Só que a graça de Deus é uma coisa. Agora, para que essa graça ela seja efetiva na minha vida, salvificamente, o que traz essa graça até mim, o que me leva até essa graça é a fé. A fé em Cristo Jesus. Por isso que ele diz, você é salvo pela graça. É o favor que você não merecia, mas que Deus, porque é bom, trouxe a você, ofereceu a você.
para você se apossar dessa graça, você precisa ter a fé. E a gente poderia até, que talvez seria uma pergunta interessante para os nossos irmãos responderem, Sim. se é a fé que Deus exige do homem para que ele se aposte dessa graça, de onde vem essa fé? Essa fé, ela parte de mim? Eu sou a fonte da fé que me salva? Será, pastor Bruno? Que eu sou a fonte dessa fé que me salva, né? Uma vez que eu tenho fé, eu consigo participar dessa graça. Então, isso contrapõe o que ele diz um pouco mais à frente, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu estava conversando com o irmão hoje e eu disse para ele o seguinte, olha, quando a gente chegar no céu, a gente não vai dizer, nossa, ainda bem que eu aceitei Jesus, né? Ainda bem que eu era santo, ainda bem, porque a pessoa que ela acredita que ela é salva porque ela fez, porque ela faz, porque ela se esforçou para isso, ela na verdade ela não deve agradecer a Deus, ela deve agradecer a si mesma, porque fui eu que fiz isso. Se fui eu que fiz, toda a honra, toda a glória seja dada a mim, né? Mas o que o texto bíblico diz é justamente o inverso disso. Ele diz, olha, para que você não se glorie, para que você entenda que o seu papel, nesse caso, você apenas recebe essa graça, de graça, então o mérito é todo para Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, é assim que eu entendo. Eu vou aproveitar o gancho e o que eu desejo falar sobre isso é exatamente a continuação do que o Luiz começou, que na minha opinião, o fato do texto destacar com muita clareza de que a salvação não é por obras, é o que deixa a graça ainda mais saborosa para nós cristãos. Porque eu não sei se você, muito provavelmente todos nós aqui já fizemos trabalhos evangelísticos, e normalmente os argumentos que nós recebemos com relação à salvação, com relação a estar numa vida com Deus ou não, normalmente a pessoa encaminha o discurso, o lamento, para obras. Ah, mas olha, você acha justo? Fulano faz isso, fulano faz aquilo e não vai para o céu, mas Beltrano não faz aquilo. Porque assim, eu não sei se vocês já se depararam com esse discurso, mas assim, a pessoa sempre fala, durante a vida ele foi... judiava das pessoas, era ladrão, roubava e tal. Aí no final da vida, ele se arrepende e vai para o céu. Enquanto o outro, a vida inteira foi bom, mas só porque não entregou a vida, só porque não confessou Jesus... Porque não virou crente. Só porque não virou crente, vai para o inferno. Aí eles pegam essa questão, essa justiça, falsa justiça, e colocam ela na dinâmica da salvação. Porque o que está em voga quando essa dinâmica ela opera é exatamente a obra que a pessoa fez ao longo da vida e não ela ter entregado a vida dela para Cristo, para que Cristo conduzisse. Seja aos 45 do segundo tempo ou já entra como titular. Porque Jesus tem uma parábola que vai exemplificar isso, que é dos trabalhadores. O que trabalhou o dia inteiro recebe 10, o que trabalhou meio-dia recebe 10 e o que trabalhou no final do dia recebe 10. E ele ainda fala, mas não foi o que eu prometi? Eu não prometi 10? Por que você está reclamando? Não, mas ele trabalhou menos. Meu amigo, o que eu te prometi está aí. E a dinâmica da salvação, nós queremos colocar os nossos méritos, a nossa dinâmica. Ah, mas a vida inteira ele foi bom, não fez mal para ninguém. Como se fazer mal... ser um bom marido, ser um bom pai, ser um bom vizinho fosse tipo mérito. Exatamente. É obrigação. Você ser um bom marido é sua obrigação. Você ser um bom pai é sua obrigação. Você ser um bom vizinho é sua obrigação. E as pessoas começam a colocar isso como mérito. Mérito, mérito. E nós vivemos num mundo de meritocracia, onde quem merece, na cabeça das pessoas, quem merece é que alcança, quem faz é que alcança. E a gente transporta essa dinâmica para a salvação. E na cabeça das pessoas, muitos vão chegar no céu e vão bater no peito. Senhor, eu mereço estar aqui. Quando o texto... Eu separei uns textos para nós, porque eu quero falar sobre a dinâmica da salvação. Certo. Como ela foi projetada no futuro, no passado, como ela opera no presente e como ela se desenvolve no futuro, no já e ainda não. Eu vou falar um pouco sobre isso. Só que a gente tem que tirar essa ideia
da meritocracia com relação à salvação e confiarmos na graça que vem de Deus e na fé que vem de Deus. Eu queria aproveitar, Bruno, que você já abriu esse leque e foi falado muito a respeito da meritocracia do homem. Dentro da Santa Escritura, a gente consegue estabelecer a meritocracia do homem no quesito da salvação? Por exemplo, a gente pode usar algum texto bíblico para exemplificar que o homem não merecia, pelos seus próprios atos, ser salvo? Que ele não merece pelos próprios atos? Não, textos, há infinitos textos. Inclusive tem textos que a teologia católica vai dizer, que vai usar para gerar a sua teologia meritocrática, que é a de Tiago. Né? Fé sem obras é morta. Mas, por exemplo, Romanos 3 é um texto clássico de que o homem não merece nada. De que o homem é pecador. A única coisa que ele tem por direito é pecar. A única coisa que ele faz bem é pecar. Então a Bíblia vai dizer, todos pecaram, não há quem busque a Deus, não há um justo. É isso que a Bíblia vai dizer. Eu vou até deixar para o pastor Guilherme desenvolver um pouco mais, mas textos que dizem que o homem não merece são infinitos praticamente. Eu posso fazer um comentário? Fique à vontade. Só aproveitando que depois a gente vai tratar sobre outros assuntos, mas dentro dessa questão que o Eliezer comentou, tinha feito um resuminho aqui, eu vou falar para vocês aqui. Interessante, quando a gente fala de salvação, às vezes para a pessoa que foi convidada para assistir a live e não tem o costume de ler a Bíblia, às vezes não liga muito para esse assunto tal, de religião, de Deus, enfim, talvez a pessoa se pergunte, salvo do quê? Porque quando a gente fala de salvação, mas salvo de quê? Salvo do quê? Eu não estou me afogando, né? Não estou doente, não sempre foi uma boa pessoa? Eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para os outros, né? E a Bíblia, ela diz, logo quando Jesus ia nascer, o anjo diz assim, em Mateus capítulo 1, versículo 21, ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então a Bíblia deixa claro do que Jesus me salva. Jesus me salva do pecado. Mas veja bem, Jesus não me salva do pecado do Bruno. Jesus me salva do meu pecado. Ele me salva do pecado que eu cometi. Porque o pecado do Bruno não resulta em condenação para mim, mas o meu pecado sim. E lá em Apocalipse, lá no finalzinho da Bíblia, a gente vai ver Deus julgando cada pessoa, cada ser humano que passou pela face da terra. E qual é o critério que Deus usa para julgar essas pessoas? O critério que Deus usa para julgar essas pessoas são as suas próprias obras. Olha que interessante. Deus não vai usar nenhum outro critério que não seja aquilo que a pessoa mesmo fez. Seguindo a linha de raciocínio, quando você vai para Romanos no capítulo 2, a Bíblia diz que as pessoas vão ser julgadas de acordo com a revelação natural, com a revelação geral. A gente até pode falar mais sobre isso depois, sei que o Bruno vai querer. Esse é um problema que você está me dando. Ele vai ser julgado pela consciência. Nisto também testifica a sua consciência, ora acusando-os, ora defendendo-os, no dia em que Deus vai julgar os segredos dos homens. E ele vai julgar de acordo com a palavra de Deus. Então, mesmo aquela pessoa que nunca leu a Bíblia, mesmo aquela pessoa que nunca ouviu o nome Jesus Cristo, ela ainda tem pecados conscientes. Ela sabe que em momentos que ela poderia ter feito uma coisa, ela fez outra. E que aquilo prejudicou a ela mesma, prejudicou o próximo, e ela tem consciência de algum pecado, né? Então, do que Jesus nos salva? Do que Deus nos salva? Essa graça, para que serve? O que eu faço com essa graça? Essa graça serve para me livrar dos meus próprios pecados. Salvará o seu povo dos pecados deles. O texto é bem específico, né? Aí tem outros textos, por exemplo, um texto que eu gosto muito, eu vou finalizar aí para deixar o pastor Guilherme explanar bastante para a gente também. Isaías, no capítulo 64, versículo 6, se não me engano, ele diz assim, porque todos nós somos como o imundo, ele não exclui ninguém. Ele diz, todos nós somos como o imundo. E imundo, para o judeu, era quem? Era aquela pessoa que era leprosa, que tinha alguma doença contagiosa,
né? Era alguém que devia ficar afastado da sociedade, era alguém que tinha uma vida horrível. Ele dizia, olha, quer saber? Todos nós somos como imundo. E as nossas melhores obras de justiça, veja bem, Isaías, inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, ele não fala assim. Ele não está falando assim, Bruno, aquele dia que você ficou nervoso no trânsito. Sabe, pastor, aquele dia que você estava muito bravo, e você, quem sabe, até pensou em chegar, mas não xingou, mas pensou em chegar alguém. Pensei em atropelar. Pensou em matar a pessoa. Pensou em atropelar. Né? Então, quer dizer, ele está falando assim, não estou falando disso. Isaías diz assim, as nossas melhores obras de justiça, quer dizer, aquela coisa que você fez e da qual você se orgulha. Aquela coisa que você fez e que você pode dizer, agora eu fui show de bola, agora eu arrebentei. A palavra de Deus fala que diante de um Deus que é santo, todo santo, ela diz assim, as suas melhores obras de justiça são como trapo de imundícia. E os nossos pecados, eles vêm, e ele faz uma comparação. Imagine que você é uma folha, e vem um vento e leva essa folha. Esse vento é o seu pecado, e você é a folha que cai por causa do seu próprio pecado. Inclusive, quando o profeta ele estabelece essa diferença, ele já não coloca o homem como um ser especial, como a gente costuma geralmente tratar. Não. Fala, ó, todas as obras do homem vai perecer. Então tudo que o homem constrói vai ser levado como uma folha. E para ter esse pensamento, é um pensamento claro, né? E ele dizia, e você mesmo é levado, porque o seu pecado vem e te leva como o vento leva uma folha. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, esse contraste entre o que nós vemos da nossa bondade, as nossas melhores obras de justiça, aquilo do que nós nos orgulhamos, e a Bíblia diz que para Deus é como trapo de imundícia. Eu não sei se os ouvintes, o pessoal que está assistindo a gente, sabe o que Isaías quis dizer com trapo imundo. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, o leproso, ele se enrolava com uma faixa. E ele tinha muitos ferimentos. Imagina, num lugar extremamente, de uma temperatura elevadíssima, muito calor, pouca água, como é que ficavam as feridas daqueles leprosos, né? E ele se enrolava com faixas para conter ali o sangue, o pus que saía. Ou então a mulher naquela época não tinha sempre livre e outras coisas aí. Então a mulher ela usava um pedacinho de pano. E a mulher ela é considerada impura enquanto ela estivesse ali nos seus dias, né? Ficava afastada da sociedade, um pouco mais reclusa. Tem uma estratégia de Deus para preservar a saúde dela. Mas veja bem, aquele paninho, quando ela ia jogar fora, aquilo não podia ser reaproveitado. Aquilo era lixo. Aquela faixa do leproso, quando era tirado, não podia ser reaproveitada. Aquilo era lixo. Não servia para nada. Aquilo causa náusea, nojo. E o profeta diz, a sua melhor obra de justiça é para Deus como um trapo de imundícia. Quer dizer, a gente só pode ser salvo se for pela graça, não tem outro jeito. Pastor Guilherme, fica à vontade. Sabe que eu queria começar a fazer alguma reflexão bíblica sobre a questão das obras, porque eu acho que falta um pouco mais de profundidade quando a gente faz uma análise do que vem a ser as nossas supostas boas obras, né? Certo. Por exemplo, só para começar, quando nós falamos das coisas boas que a gente faz, o Luiz comentou, agora eu acertei, né? Agora arrebentei e tal. As pessoas esquecem de uma coisa que é muito importante, né? Que é o fato de que todos nós, independentemente se somos cristãos ou não, temos alguma noção de justiça, alguma noção de correção. E aí nós vamos chamar isso de quê, basicamente? Nós vamos chamar isso de lei moral, né? Alguns teólogos vão chamar isso de lei moral. E aí a lei moral aparece, por exemplo, e eu acho que muita gente conhece, no capítulo 2 de Romanos. No capítulo 2 de Romanos, em que é dito assim, versículo 26. Se, pois, em circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Paulo está argumentando aqui relativamente aos judeus que se autodenominavam justos porque eram circuncidados. E aí Paulo incentiva os judeus que estavam em Roma a olharem para os gentios, que eram incircuncisos, mas que de alguma maneira praticavam obras de justiça. E o que venham a ser as obras de justiça, então? Não matar, não roubar, não cometer determinados tipos de pecados, que em qualquer sociedade se tornam um tipo de erro. Homicídio, pelo que eu sei, ainda é considerado um crime em todas as partes do mundo, né?
o homicídio ainda é considerado um crime, exceto nos casos onde há pena de morte, porque aí, na verdade, não se é considerado um crime, porque a pessoa está sendo punida por um crime que ela cometeu. Não é assassinato, né? Não é assassinato. Bom, uma pessoa não pode se vangloriar de dizendo que, bom, eu não mato, né? Eu não roubo, né? O primeiro ponto importante se dizer é isso, né? Que todos nós temos algum senso de justiça. Isso não nos faz melhores uns do que os outros, né? No fundo, todas as pessoas têm um senso mínimo de justiça, mesmo que não sejam cristãos. Isso é um ponto importante. Um outro ponto importante é dizermos que Jesus radicalizou a questão do pecado. Certo. Né? Enquanto um homem dizia assim, não me deitei com a mulher do próximo. Aí Jesus fez, bom, mas você olhou com desejo para a mulher do próximo. A Bíblia vai dizer que todo aquele que odeia o seu irmão, 1 João, é homicida. Ele não precisa matar o irmão, ele só precisa odiar. Porque o ódio foi o sentimento primário no coração de Caim para que motivasse o homicídio e a justiça. Né? Até porque, e eu vinha conversando isso com o pastor Bruno no caminho, a gente esquece que o nosso amor não é altruísta, né? Não. O amor cristão, ele vai se desenvolvendo como sendo um amor altruísta a muito custo. Com muito trabalho, com muita oração, com muita leitura da Bíblia. O Espírito Santo vai trabalhando isso no nosso coração. Mas, a princípio, as nossas escolhas, que aparentemente são boas, elas têm um fundo de interesse, né? As relações entre homem e mulher, o rapaz nunca casa pensando em fazer a mulher feliz, né? Ele vai casar com a moça porque a moça é bonita, porque a moça é agradável, porque a moça cozinha bem. E essa história de eu te amo, mas eu te amo se você vier com a beleza, com a boa culinária, com a roupa lavada, sem querer ser machista, né? Só dizendo aquele papel clássico que a mulher desempenhou durante muito tempo na nossa sociedade. Então, o homem acaba escolhendo a sua mulher e ele diz que a ama, mas baseado numa série de interesses. Requisitos, né? Sim, e aí, quer dizer, onde que está o amor altruísta, o amor independente daquilo que pode vir como retorno? Esse amor não é altruísta. Então, nem nesse sentido a gente pode dizer que as nossas boas ações são ações altruístas e sem nenhum interesse. Até as coisas boas que a gente faz, às vezes a gente faz para ser bem visto, sim, às vezes a gente faz para poder ser reconhecido, às vezes a gente faz para receber em troca, mas não porque é de fato altruísta. E esse sentimento parece que é um sentimento radicado no pecado. É o pecado quem faz a gente agir dessa maneira. Se o pecado está contaminando todas as áreas da nossa vida, das nossas ações, então nós não podemos dizer que existe altruísmo nas nossas obras. Nossas obras estão contaminadas pelo pecado e por isso mesmo não são obras dignas do favor de Deus. Olha, muito, muito, muito bacana aqui o assunto hoje. Eu vou te falar uma coisa aqui, ó. Hoje nós estamos falando sobre salvação aqui. Estamos recebendo aqui Pastor Guilherme, Pastor Bruno, o Luiz Paulo aqui. O Luiz Paulo, você é presbítero, é isso? Sou crente pela misericórdia. Crente pela misericórdia. Não quer falar o cargo, né? Não, só dou aula na escola dominical lá, ajudo o pessoal. Olha, misericórdia. Ó, estamos ao vivo aqui. Hoje o assunto muito, muito, muito importante. E eu queria já saudar todo mundo aqui que tá com a gente aqui. Quero mandar um abraço aqui pro Ricardo. Quero mandar um abraço aqui pro Daniel Barbosa. Quero mandar um abraço pra Maria Lúcia aqui que tá com a gente aqui. Quero mandar um abraço pra Jaqueline. Ela colocou assim, sim, sempre aprendi aqui na escolinha dominical com o Luiz Paulo. Olha que legal, Luiz. Bacana aqui. O Rodrigo Reis Brito disse algo importante. Onde superabundou o pecado, superabundou a graça. O Edson Gabriel aqui colocou: sem Deus o homem não é nada. Bastante gente. Quero mandar um abraço aqui especial pro pastor Cleston Pablo, que tá aqui com a gente. Colocou aqui: Deus abençoe, juntos por um. Quero mandar um abraço especial aqui pro Rodrigo Boni aqui. O Rodrigo Boni, olha que legal. Ô Rodrigo, um abraço aí, Deus abençoe a sua vida. O Rodrigo vai estrear aqui no domingo aqui com a gente o programa
Pra Jesus Tem Jeito, um programa cristão. Então vai lá dar uma conferida aqui no domingo, aqui, do meio-dia às 14 aqui, o programa Pra Jesus Tem Jeito aqui na Rádio Estilo. E hoje a gente tá conversando aqui sobre salvação. Quero mandar um abraço pra todos, quero mandar um abraço pro Saraiva aqui, que também tá com a gente aqui, pra Rosemary, pra Thalita Souza, que colocou aqui um boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Você que teve o seu nome citado aqui, eu queria fazer um convite para você. Compartilhe a nossa live aí, para que mais pessoas tenham acesso a esse debate aqui. Marca aquele amigo seu que você acharia que se interessaria por esse assunto aqui. Hoje, muito importante o assunto que nós estamos conversando aqui hoje, conversando sobre salvação. Muito bacana. Gente, a gente falou aqui sobre as boas obras, falamos aqui sobre os diversos conceitos aqui que permeiam a salvação, né? Inclusive queria mandar um abraço aqui, um abraço especial aqui pra Tayane aqui, que colocou aqui que ela tá ouvindo aqui. Ô Tayane, Deus abençoe a sua vida, a vida do Paulinho, vocês aqui sempre com a gente. E se você tiver uma pergunta aqui, pode mandar através do WhatsApp 941794897. Bruno, anteriormente você disse que você queria estabelecer uma espécie de linha do tempo aí, quando a gente fala de salvação, né? Biblicamente. Eu acho isso muito importante, né? Eu acho a gente muito importante, porque a partir do momento que a gente conhece todos os aspectos que permeiam a nossa salvação, a gente consegue ser mais grato no quesito de entender a complexidade, né? Porque simplesmente pensar, eu sou salvo, o pastor mesmo disse que isso nasce de uma compreensão muito mais elevada do que exige realmente uma reflexão, porque há o aspecto moral, que nós não estamos falando aqui de aspecto moral, nós estamos falando de algo mais elevado, que para o homem entender realmente o conceito de salvação, precisa da iluminação do Espírito Santo. Sim. E para isso, nós precisamos entender todo esse aspecto que permeia a nossa salvação. Então fica à vontade, Bruno. Bom, como eu tinha dito, eu vou tentar estabelecer a dinâmica, o processo de salvação. Mas antes de falar, eu vou ler o texto de Romanos 8, 29 e 30, que para mim é um dos textos que deixa mais clara essa dinâmica, aonde ela começa e aonde ela termina. Mas a gente precisa dizer algumas coisas que são interessantes. O Jonathan Edwards, ele sempre falava a respeito das duas lentes, inclusive essa maneira é chamada de as lentes de Jonathan Edwards, que é a pequena lente, que é você olhar a situação micro, e a grande lente, que é você enxergar a mesma situação macro. Ou seja, olhando o micro, eu olho para a minha vida, vamos supor, num período de uma semana, eu estou olhando o micro. Mas se eu olhar macro, eu posso olhar a minha vida no período de um ano e ver que aquela semana de muita luta não representou nada dentro de um ano. Então, se eu fosse medir a minha vida numa semana, seria uma vida de muito sofrimento. Mas essa semana, dentro de um ano, depois, olhando para trás, eu veria que foi um sofrimento, mas que passou. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou falando sobre isso? Eu estava conversando com o pastor Guilherme, a gente estava vindo para cá, e a gente não pode ser, vamos dizer assim, desonesto em dizer que tudo aquilo que nós estamos falando, não existem pessoas que pensam diferente da gente. Nós estamos seguindo aqui a corrente reformada, nós estamos seguindo, na medida da nossa limitação, a ideia mais calvinista da salvação. Existe a ideia mais arminiana, que ela vai colocar a ação do homem num patamar um pouco mais ativo do que nós. Por que eu estou falando tudo isso? Porque existem pessoas que vão discordar da gente. Mas quando a gente fala da perspectiva da salvação na ideia calvinista, eu cheguei à conclusão que a ideia calvinista, ela olha, é como se fosse Deus olhando para a salvação. E eu entendo que a ideia arminiana não é uma crítica, muito pelo contrário, é uma perspectiva, é o homem olhando para a salvação. Então ele acha que ele coopera, ele acha que ele faz alguma coisa,
quando Deus, que olha de cima para baixo, vê que ele não fez nada, que a fé que ele tem foi ele que deu, que a graça foi ele que derramou, etc, etc, etc. Mas vamos lá. Romanos 8:29 diz assim, olha só que coisa interessante. Porquanto aos que de antemão conheceu, então ele conheceu antes, é de antemão, ele conheceu. Também os predestinou. Então, antes ele conheceu, isso aqui alguns vão dizer que é presciência, mas a presciência é um dos atributos da predestinação. Então, ele conheceu antes também ele predestinou, ele deu o caminho, antecipou. O texto de vai dizer que ele é que prepara as obras para que nós andemos nela. É um texto que vai estar na mesma luz. Esse que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui, alguns teólogos muito interessantes vão dizer que Deus não predestinou a pessoa, ele predestinou um modelo. Eu concordo, mas nós vamos explicar isso. O modelo que foi predestinado é Cristo. Esse é o modelo. E aí o 30, ele vai dizer assim, aí ele vai dar a dinâmica. Então o que ele destinou antes, o que predestinou, a esse chamou. Ao que chamou, a esse também justificou. E ao que justificou, a esse também glorificou. Então a dinâmica da salvação começa no seguinte, Deus antecipadamente chama, ao que ele chama, ele também predestina, ao que predestina, ele justifica, e a palavra justificação tem a ver aqui com escravidão, você era escravo. Aí quando você recebe a carta de alforria, você é justificado, você é redimido. Então quem é justo, por exemplo, no nosso caso, Jesus é justo, ele nos justifica. E ao que foi justificado, é glorificado, que aí é o momento final, é o final da linha para nós cristãos, que é a glorificação, que é morarmos com o nosso Deus. Então, o que eu quero estabelecer é que a gente precisa tentar entender isso de como Deus enxerga a salvação. E aí, ele soberanamente mostrou, iluminou, ele revelou ao apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo colocou aqui. Então, é algo que começa antes da gente, durante a nossa vida ele nos justifica, e depois da nossa vida ele nos glorifica. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, nós precisamos trabalhar nessa dinâmica. Começa em Deus, Deus faz enquanto estamos nessa terra e termina nele. Tudo é por ele. Muito bacana. Mais alguém quer falar? Fica à vontade, gente. Vai falar, Luiz? Fica à vontade. É importante a gente dizer algo que está radicado no conceito de justificação e no conceito de graça, que é a ideia de que os pecados isolados não condenam, né? As pessoas, quando ouvem uma coisa dessa, ficam até com dor no estômago, né? Porque não entendem o que está acontecendo. O que condena não é mentir. O que condena não é adulterar, né? O que condena é o pecado original. Esses pecados todos que a gente comete no dia a dia são consequência do pecado primário, que é o pecado de Adão, que a gente chama de pecado original. É o pecado original que condena. É aquilo lá que Adão cometeu e que passou a todos os homens, como diz o texto de Paulo aos Romanos. Bom, sendo assim, se é o pecado original que condena, né, e não cada pecado isoladamente, talvez faça sentido dizer que, a partir do momento que Jesus morre, e ele morre com a finalidade de salvar, então nenhuma pessoa salva por ele será condenada. Estou dizendo isso porque esse conceito é importante para entendermos o que vem a ser graça. É tão forte o conceito de que quando Cristo salva, nenhuma condenação há, porque é isso que Paulo diz aos Romanos no capítulo 8, todo mundo conhece,
e não estabelece uma relação direta com a salvação definitiva que Cristo proporcionou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. Isso significa que a salvação que Cristo proporciona é definitiva. E é definitiva a tal ponto que os romanos provavelmente se perguntavam: ué, então quer dizer que a gente agora está liberado para pecar? Porque afinal, Jesus nos salvou. Então, a gente pode pecar porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo parece começar a argumentar nesse sentido no capítulo 6 de Romanos. Logo no primeiro versículo que ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Que é a argumentação de Paulo relativamente ao fato de que a salvação que Cristo proporciona, a graça derramada sobre nós, nos incentiva a não pecarmos, porque o que Jesus fez foi exatamente nos proporcionar libertação da opressão do pecado e, portanto, a libertação do poder do pecado, que é isso que ele vai dizer no versículo 14: o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E estar debaixo da graça significa: os pecados isolados não condenam, eu sempre vou encontrar perdão em Cristo para cada um dos pecados que eu cometo. E qual é a diferença minha para qualquer outra pessoa que não é cristã? O fato de que Jesus fez tudo por mim, né? Jesus me salvou completamente. Eu não tenho desejo de permanecer no pecado. E a graça significa exatamente esse conceito de que todos os pecados estão cobertos. Ele me dá força suficiente, todos os pecados estão cobertos. Quer dizer, aquele pecado original não tem mais poder sobre mim, né? E a graça de Deus significa exatamente essa cobertura, que não é a cobertura espiritual apostólica que tem no Brasil, né? Coisa mais absurda, mas é essa libertação completa do poder do pecado, de modo que não existe mais condenação para todo aquele que está em Cristo, ou seja, todo aquele que creu em Cristo não pode mais ser condenado. E aí, nesse sentido, a gente percebe que a graça é uma obra somente que Cristo pode fazer, né? Porque se depender de mim, eu vou continuar pecando até o último dia, né? Quem é que vai... Tem um conceito que eu acho bastante estranho, a ideia de que fulano morreu em pecado. Eu não sei o que é morrer em pecado, porque eu acho que todo mundo morre em pecado. Quem é que morre sem que tenha cometido algum pecado no mesmo dia que morreu? A menos que estivesse em coma, né? Mas às vezes nem em coma, a gente não sabe o que acontece na mente da pessoa quando ela está em coma. Né? A ciência não conseguiu decifrar ainda. Ninguém sabe, né? isso. Mas fato é que todas as pessoas morrem em pecado, né? E a gente tem que estabelecer gravidade em termos de pecado. E todas as pessoas morrem pecadoras. O fato é que algumas dessas pessoas morrem pecadoras, mas cobertas pelo sangue de Cristo. Se a gente lembra da pré-figura do Antigo Testamento, do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, era suficiente para o anjo da morte passar. O sangue de Cristo sobre nós não tira o fato de nós sermos pecadores, mas nos isenta da morte proporcionada pelo pecado. A gente continua pecador, mas cobertos pelo sangue de Cristo. E a graça de Deus é exatamente isso. Você peca, mas tem graça. Você peca, mas tem graça. E você vai pecando cada vez menos, porque esse é o efeito da graça. Olha, muito, muito importante o que a gente está conversando hoje. E o pastor Guilherme disse algo muito importante, né? Do papel central de Cristo na nossa salvação, né? O homem, ele tenta em todo momento estabelecer o papel dele no quesito de ser isento, né? Em todo momento de ser isento da condenação. Mas eu queria que a gente estabelecesse um paralelo importante aqui, e eu acho muito interessante a gente partir desse princípio. E se Cristo não tivesse morrido na cruz do Calvário? Qual seria o destino do homem? Eu sei que é algo bastante complexo para a gente estabelecer, mas vamos dar só uma pinceladinha e aí a gente volta para o tema. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Fiquem à vontade. Jesus, essa pergunta é pertinente e até a gente tem alguns casos quando a gente vai ler os evangelhos,
Certa vez Jesus deu uma palavra dura para os fariseus. O que eles fizeram? Levaram ele para um precipício para despencar ele de lá de cima. Se Jesus não morreu por outro motivo, não foi por falta de tentativa. Tinha gente tentando. Aí Jesus vai lá, ressuscita Lázaro. O que o pessoal inventa? Peraí, ele ressuscitou Lázaro? Não sei se eles pensaram, será que esse cara é filho de Deus mesmo? Porque ele ressuscitou o defunto, o cara estava 4 dias morto. Não, o que eles falaram foi o seguinte, vamos matar os dois então. E só abrindo um parênteses aqui, eu acho muito engraçado quando eu vejo alguns crentes dizer assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Marido não tem nada a ver com a minha vida, mulher não tem nada a ver com a minha vida, pastor, manda lá na casa dele, aqui eu faço o que eu quero. Entendeu? Pastor também não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com a vida dele. E aí quando eu olho para Jesus, ele diz o seguinte, a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou. Ninguém ia tirar a vida de Jesus. Quando a vida de Jesus ela se esvaiu, não foi porque alguém tirou, foi porque ele entregou. Né? Foi ele que deu a vida. E isso na minha opinião, é o mais emocionante do que tange a salvação. Jesus não foi um mártir. O mártir serei eu, se um dia eu precisar da minha vida por amor ao Evangelho. E se Deus me der graça para isso. Jesus não foi um mártir. Jesus, ele não... Por que a Bíblia estabelece que a gente se lembre da morte de Cristo e não se lembre do nascimento? Não que alguém diga, não é para se lembrar do nascimento. Mas a gente não vê nenhuma referência a lembrarmos do nascimento de Cristo. Porque Jesus, ele só nasceu porque era o único jeito de morrer. O nascimento de Cristo tem importância muito menor, quando se fala de evento, do que a sua morte. Então, quando ele vem, ele já vem sabendo do seu destino. Não uma só vez ele falou para os discípulos, o Filho do Homem vai ser entregue aos pecadores, vai ser morto. Aí Pedro vem e fala, Senhor, tem dó de ti. Né? Ele já está com um plano traçado, então Jesus não tinha nenhuma outra possibilidade, a menos que ele não fosse Deus. Quem está entregue às situações, mesmo que a gente entenda, não que eu creia nisso, mas se a gente entender que alguém pode estar entregue às situações da vida, ao acaso, talvez sejamos nós ou qualquer outra pessoa, mas o dono da vida não, o Deus Todo-Poderoso não. É Ele quem rege a história. Então, Jesus jamais ia morrer de outra forma, porque Ele decidiu entregar a vida dele desse jeito. E o contraste que eu vejo é que o único que disse a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser, Ele entregou por nós. Né? Ele não reteve. Então isso serve como exemplo. Aí o apóstolo Paulo fala aos filipenses, tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se entregou. E ele vai dizer, ele foi fiel, e ele se entregou até a morte, ou seja, ele deixou a forma de Deus e tomou a forma de servo, tomou a forma de homem. Mas não bastava ser homem, tinha que ser um homem humilde, um homem simples, então tem que ser um servo. Ele não veio nos palácios, ele veio lá na marcenaria do seu Zé. Né? E aí ele se entregou à morte, mas não foi uma morte por atropelamento, não foi uma morte por queda num precipício, não foi morte... Não, morte de cruz, uma morte humilhante. E se ele tivesse sido submetido a isso contra a vontade dele, a gente podia ainda ter dúvida com relação ao amor dele por nós. Mas quando a gente entende que ele poderia ter invocado ao Pai 12 legiões de anjos, mas ele não fez isso. Ele se entregou com um cordeiro mudo que não abre a sua boca. Né? Então, a sua pergunta, Eliezer, ela torna a nossa discussão aqui muito mais valiosa, porque ela demonstra quem é Jesus e o que ele de fato fez por nós. Né? Tem outras coisinhas para falar, mas... Então, só falta dizer uma coisa. Sim. Que se Jesus não tivesse morrido, todo mundo estava condenado. Tá pro inferno. Sem dó nem piedade. Algumas pessoas acabam até cometendo um equívoco dizendo: ah, mas é um absurdo esse conceito calvinista da eleição, porque Deus salva uns e condena os outros. Está errado esse conceito, porque Deus não salva uns e condena os outros. Estava todo mundo sendo condenado. Ele salva uns.
Mas condenou os outros não, ele só salvou uns. Os outros já estavam sendo condenados. Né? Quer dizer, nós fomos salvos de quê? Salvos da condenação, era pra gente estar no mesmo caminho. Né? Se Jesus não tivesse morrido, todo mundo condenado, ninguém ia conseguir ser salvo por obras, sem chance, não tinha como. Não tinha sacramento, não tinha confissão. Tinha purgatório. Não tinha purgatório, não ia ter jeito, não. Inferno direto. E que é interessante porque o pessoal, quando quer considerar essa questão, que outra possibilidade de salvação além de Cristo, né? Bom, mas é o cara que nunca ouviu falar. Inclusive, eu acredito que o apóstolo Paulo já devia até vislumbrar esse tipo de argumento, né? Que foi o que ele fez lá porque ele deixa bem claro, né? Ele deixa bem claro. Fala, olha, os que pecam debaixo da lei são condenados pela lei. E os que pecam sem lei são condenados sem lei também. Porque diante da nossa prova... O que eu acho interessante quando eu leio lá Romanos 2, você acha aí, Brunão? Se quiser dar uma lida. Ele diz o seguinte... Quer ver? Acho que está no finalzinho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. É Romanos 2 no finalzinho? É no finalzinho. Vamos falar de quê? Você quer que eu leia os últimos versículos, não? É aquele que eu li da incircuncisão, né? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão é transgressor da lei. É isso? Bom, eu vou achar aqui. Aqui, ó, Romanos 2:12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei perecerão. E todos que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios, que não têm lei, está falando de quem não conhece a palavra, de quem não conhece a lei de Deus, procedem por natureza em conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Ele está dizendo o seguinte, que quando o homem ele faz alguma coisa que concorda com a lei de Deus, que está estabelecida já no coração dele, mesmo de forma nublada, mas está lá, quando ele faz alguma coisa em conformidade com aquilo, ele estabelece a lei para quebrar logo depois. Porque logo depois ele vai fazer o inverso. E eu acho interessante que no juízo de Deus, o promotor é você. Ele fala que quem julga o homem, Deus não vai precisar, que nem às vezes a gente pensa, fala assim, contar a obra de falar cada obra que cada homem fez. Deus simplesmente é como se ele pegasse assim, Luiz... Eu vou, como se fosse lógico que uma exemplificação aqui, como se ele pegasse a consciência da pessoa e tirasse e colocasse diante dela e falasse assim, agora diga diante do espelho que você é justo, que você não pecou. Testificando a própria consciência do homem. Inclusive esse tipo de argumento pode ser até usado para aqueles que acham injustiça sofrer as consequências do pecado original, né? Porque geralmente você escuta esse tipo de argumento, exatamente, né? A pessoa falando, mas não é justo eu ser condenado pelo pecado de Adão e Eva. Pera aí. Meu amigo, tá bom, esquece o de Adão, vamos falar só dos seus. Vamos falar só dos seus, que aí já fica bem mais complicado. É que o pastor Guilherme falou, certa vez eu escutei um exemplo que era assim, uma ilustração, uma mudinha de limão, de limoeiro, ele vai produzir o que daqui a pouco? Limão, mas ele tem limão? Não, mas ele vira um limoeiro depois que produz limão? Não, ele é um limoeiro perfeito, antes de produzir o limão. O pecado é assim, nós somos pecadores. O salmista disse, eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Você sabe o que é engraçado? As pessoas vão dizer assim, não, mas é um absurdo essa história de que não tenho livre-arbítrio. Porque de fato eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher beber água ou não beber água. Nesse ponto ela quer o livre-arbítrio, né? Certo. Sim.
Na hora que a gente fala do pecado original, a pessoa não aceita o fato de que ela pecou independentemente de Adão. Que ela teve livre-arbítrio de pecar. É na hora de pecar, mas Não. é porque eu sou ser humano, pô. Quem que não ia fazer Então, assim? É engraçado porque ela quer o livre-arbítrio. Ela quer garantir que toma as escolhas deliberadamente baseado na sua consciência. Como se a consciência fosse livre de qualquer influência, né? Mas na hora que a gente fala que ela peca independentemente de Adão, embora o pecado dela esteja radicado em Adão, fala, não, é injusto, porque o que eu tenho a ver com Adão? Se ser condenada por causa de Adão. Aí nesse ponto ela não percebe que a causadora do pecado dela é ela mesma, né? Sim. Adão empurrou todo mundo, mas quem comete o pecado é ela. Aí o ela não tem livre-arbítrio para deixar de pecar? Dizem que tem a discussão entre Erasmo, né? Devia de conseguir. Roterdã e Lutero, né? Sim. Quer dizer, tem livre-arbítrio, então escolha não pecar. E eu acho que ninguém conseguiu isso ainda. E esse texto que o Luiz leu de Romanos, Paulo, na verdade, é irônico num determinado trecho, porque ele diz sobre os que cumprem a lei, que no versículo 13, os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. É óbvio que Paulo não está ensinando a justificação pela lei. Ele está dizendo, se todo mundo cumprir a lei todo o tempo todo, vai ser justificado. Mas quem que é que consegue cumprir a lei? O problema é que ninguém vai conseguir, né? A questão Jesus, ele cumpriu a lei inteira. Ele cumpriu a lei que a gente não consegue, que a gente não conseguia cumprir antes de ser salvo e que a gente não vai conseguir cumprir perfeitamente depois de salvo. A gente ainda, olha como a gente, sim, não presta. Porque a gente tem o próprio Deus morando dentro de nós, a gente tem o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos santifica, que faz tudo, é como se ele fizesse tudo por nós. E a gente ainda consegue pecar. Engraçado, quantos pecados precisa pra não entrar no céu? Um só, né? Como é que pode? Uma intenção. Não tem como não cometer né? É cumulativo, né? Pois é, se você for muito santo, cometer um por ano, viver uns 70 anos, tá condenado para o terceiro estágio do inferno. Já é bastante pecado, né? Se for um por ano, já é bastante. Que é impossível, né? Então, quando a gente começa a falar sobre a pecaminosidade do homem, parece até que a gente está chovendo no molhado. Mas é uma necessidade. Porque as pessoas, elas insistem em colocar diante de Deus e diante das pessoas que a salvação é de certa... Por mais que ninguém vai ter a cara de pau de falar assim, não, eu sou salvo porque eu sou mais santo que você, ué. Tá óbvio. Né? Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer o papel agora de espectador? Vou fazer uma pergunta. Fica à vontade, fica à vontade. Por que os crentes acham que eles vão ser salvos depois que eles, entre aspas, aceitam Jesus? Será que eles acham que não pecam mais? Percebe? Se a salvação é dada por Jesus, né? Mas tem muita gente que pensa que a salvação é baseada no mérito dela. Sim. É baseado no mérito dela. Mas basta um pecado para ela ser condenada, certo? Certo. Então, mesmo que seja pelo mérito dela, ela vai cometer pelo menos um pecado depois de ter se convertido. Por que os crentes acham que vão ser salvos e eles acham que aqueles que não confessam Jesus vão ser condenados, se tanto aqueles que não servem a Jesus pecam e aqueles que servem a Jesus pecam também? Eu acho que nós vamos voltar... Eu vou tentar responder, né? Eu sei que é difícil, mas... Eu vou te falar uma coisa, Diga. A indagação do pastor Guilherme foi algo tão profundo, Sim. que eu gostaria de fazer um programa só sobre isso. Seria muito, muito interessante legal, né? E seria bacana. Porque é algo que tanto está relacionado a pessoas que leem a Bíblia e chegam a essa compreensão, né? Por uma distorção aí, ou dependendo da influência histórica que ela deve ter recebida, quanto que é um conceito usual que você escuta, né? Pessoas conversando sobre isso em roda de amigos. Sim. Então, debater sobre esse tema seria algo bastante interessante. Inclusive, o pastor Guilherme já está convidado para voltar para falar sobre isso. Para nós seria muito interessante. Fica à vontade, Bruno. Não, eu vou tentar. Não prometo agradar
que minha resposta seja convincente. Sim. Mas eu acho que nós vamos voltar novamente à questão de obra. Porque a pessoa acredita que o aceitar Jesus é algo estático, que muda você da condição de pecador para santo através de uma ação sua. Por exemplo, a gente não acha que tem uma pessoa no leito de morte. E aí você vai lá e oferece Jesus para essa pessoa. Mas aí você vai e faz o apelo, né? As pessoas talvez não conheçam a natureza histórica do apelo, onde começou e tal. Mas aí a pessoa vai e naquela pessoa no leito de morte. Eu te pergunto, você está nos 45 do segundo tempo. Se vem alguém e oferece Jesus para você, você vai falar não? É praticamente impossível que a pessoa diga, não quero, vou morrer sem. Porque, na pior das hipóteses, ela vai pro céu. Dá para ser agora? Dá. Ah, então eu quero. Show. Aí, qual que é a ideia? As pessoas saem falando, ele foi pro céu. Por quê? Porque ele aceitou Jesus. Então, eu acho que essa ideia do aceitar Jesus vai nos remeter à questão da obra. Ela fez alguma coisa que faz com que Jesus se identifique com ela e na hora de pegar o crachazinho, na hora de ele entrar no céu, ele vai olhar a capivara e vai ver lá embaixo. Aceitou Jesus. Independente se isso é verdadeiro, se isso é desespero, se foi algo se foi a obra do Espírito Santo. A gente acha que o ato estático de aceitar Jesus é o que te carimba, o selo do Espírito Santo. Né? Porque nós sabemos, o Espírito Santo nos sela. O selo do Espírito Santo é aceitar Jesus. A partir desse momento, você aceitou Jesus, meu brother, e aí nós fazemos na igreja aceitar Jesus, reconciliar com Jesus, você desviou. Mas aí você ficou 3 anos fora. Quando você volta para a igreja, o que você faz? O nome estava apagado do livro da vida e Jesus escreveu de novo, né? Apagou com a borrachinha lá e escreveu de novo, porque você reconciliou, aí mas você desviou de novo, aí reconciliou de novo. Aí fica nessa dinâmica e para mim, de repente os irmãos discordem de mim, mas a dinâmica vai voltar para a meritocracia. É algo que ele fez, que vai carimbar. O Espírito Santo vai selar ele a partir de algo que ele fez, e o levantar a mão e o entregar a vida para Jesus é uma coisa que na nossa mente a gente faz. Porque de verdade é. É você. É você, não então, é você. Aí o problema, e muitas pessoas não entendem, é que a fé, ela é a resposta da salvação. E não o motivo da salvação. Uhum. Né? E esse é um problema grave.